Vamos receber o nosso convidado, o senhor Seba. Começar logo lhe perguntando, Seba é seu nome? Não, né, Penídio? Seba de quê? Rapaz, meu nome é Sebastião, né? Ah, não era pra ser Tião? Você quis fazer diferente. Seba, bem-vindo ao Pod 89, Seba. Rapaz, eu que agradeço. Boa noite a todos os ouvintes da Delmiro FM 89,9, ao podcast, né, da 89. Boa noite a todos vocês. Fico honrado, viu, de participar aqui desse podcast. Nem fale, eu que Fico me sinto feliz honrado, da vida. irmão. Quando você convidou, já aceitei de imediato, porque para mim é uma honra estar aqui. Claro. Mas meu nome é Sebastião, viu? Sebastião. Você falou Tião, muita gente me chama. Meu pai me chama de Tião. Ah, Aliás, é o único que me chama de Tião. O restante me chama de Seba. Seba é apelido de faculdade, né? Aí pegou e me chama de Seba até hoje, né? Mas Muito me chamam bem. de Bastião, de Tião. só não chama de Sebastião, né? Tendo comunicação, que alguns chamam na formalidade, né? Mas o mais Mas comum qual é é que você Seba. prefere? Você prefere Seba? Seba. Ah, muito bem. E você Seba do podcast do Seba. Isso, já vai fazendo mexe aí. Você está acompanhado da sua equipe. Quem está com você aqui, ô Seba? Comigo aqui Apresenta aí, está por a favor. Deusa, né? A Deusa Capricha. Ela está Deusa aqui operando a Capricha. nossa câmera aqui para fazer depois aqui uns cortes, né? E tá a Sandra que faz parte também da nossa produção. Muito bem. E a minha noiva aqui, é oficial. Isso, e os nossos espectadores lá fora, ó. Pode filmar lá, ô Deus, se bonito você mesmo, quiser. lá, Ó lá. olha lá, filma lá, tá O bonito. hein? diferencial da gente aqui é isso aí. É a gente falando aqui, o povo passando. Tem gente que dá chão, tem gente que dá beleza. Rapaz, que show de bola, Tem viu? gente que faz Participação cara do outro lado, viu? Um negócio Gostou, que, meu irmão? porra, é diferente, Ó, né? Só pra ressaltar os nossos ouvintes, tá? O Seba, ele tem um podcast também, com certeza vocês já ouviram falar ou já assistiram um dos programas do Seba, é o podcast do Seba. Tomara, né? Tomara que alguém tenha ouvido E falar. agora, com certeza. E agora ele está do outro lado. Inclusive eu estive no seu podcast, o quê? Tá uma semana atrás, 2 semanas, Duas mais ou menos? semanas, 2 semanas. E foi um bate-papo e tanto, viu, irmão? Gostou? Foi legal. Um não bate-papo que era pra durar 20 minutos, segundo o nosso superintendente, É, o Jorge, isso, né? Jorge, Durou é. 2h30. A conversa tava boa, né? O Jorge é Foi um uma cara conversa fantástico, maravilhosa. um cara que tem conteúdo, né? Então a conversa rendeu claro, bastante, né? claro. Tem E história, com- tem e ele história. tava bem assistido, né? Ele tava com você e tava com o engenheiro. O engenheiro como é o nome Helder dele? Lima. Helder Lima, exatamente. Estava lá com a gente. Agora vamos lá, ô Seba. Começando, já vou começar a falar do seu podcast. Faz tempo já que você tem um podcast do Seba, né? Inclusive você fechou, acho que há um mês atrás, o centésimo episódio, não é Centésimo isso? episódio, é isso mesmo, a centésima edição. Agora a gente já está, depois da centésima edição, já se passaram aí mais umas 10 ou 12, né? Centésima edição foi uma comemoração que a gente fez. Fizemos um podcast só para comemorar mesmo, né, esse episódio, porque o nosso podcast, na verdade, ele começou em fevereiro do ano passado, né? Então, assim, ele fez um ano também. Quando ele fez a centésima edição, estava também completando um ano de vida, Legal, né? cara. Então, assim, a gente está feliz, né? Com os resultados, a gente está feliz com os acontecimentos, com os contatos que a gente tem feito. O podcast, ele vem trabalhando aí lentamente. O nosso podcast, na verdade, ele assim, é mais uma vitrine, né, para as pessoas, né? Eu estou muito sim, com feliz certeza. com o resultado do podcast. E pelo visto você investiu bastante ali, né? Eu vi que você tem uma estrutura boa ali. Você deve ter umas 5 câmeras ou mais ali, não tem? Tem. Eu realmente eu investi. O podcast, na verdade, ele começou, Tássio, ali na minha sala onde a gente recebeu vocês, ali no escritório, né? Certo. Então, foi uma história bacana, porque eu tinha essa necessidade, né, de ter um contato mais próximo com as pessoas, né? Claro. Ali, Até porque você trabalha com pessoas. eu sou corretor de imóveis, né? Sou empresário do mercado imobiliário, Esper Imóveis é nossa. Inclusive sou seu cliente. você Graças sabe. a Deus. E estou bem satisfeito, viu? Obrigado. E até indico, tá? SP Imóveis. Opa, obrigado mesmo pelo apoio moral. E sou advogado também, né? Então, esses 2 modelos de negócio que eu tenho, de trabalho, né? É muito formal, né? Sim, claro. A gente atende as pessoas claro, dentro de uma amizade, mas de uma formalidade também, Sim, né? E eu sim, prezava, assim, de algo que me aproximasse mais das pessoas, que eu escutasse histórias das pessoas, que eu desse oportunidade. E eu estava procurando fazer algo nesse sentido, né? E logo depois da pandemia, aliás, em meio à pandemia, começou a vir aquelas lives, né? Eu comecei a prestar atenção. O Gustavo Lima, que deu início para muitas lives ali, né? Tentei um programa ainda, né, em outra rádio com o Jota, mas era muito engessado também, chamava-se Correio Imobiliário, né? Que era para falar de dicas imobiliárias. Também eu achei muito engessado, não era o que eu queria, né? E com essas lives acontecendo, eu falei, eu acho que eu vou fazer uma live aqui. Mas para falar de quê, né? Que live, quem estava fazendo na época eram os artistas, né? Cantor, né? Vou falar do que eu entendo, né? Que é direito, né? Direito imobiliário. Cara, e aí foi legal, porque quando eu comecei a fazer as lives, eu me senti
Muito Gostou? à vontade. Não, eu Se mandava sentiu à alô para quem eu vontade? queria, eu mandava Legal, abraço para quem eu legal. queria, tinha assunto, né? Tinha muito assunto. Mas não era ainda porque você falar de direito, muita gente, não é a área das pessoas, né? Muita Sim, gente não está sim. nem prestando atenção. E foi quando eu falei, porra, eu tô com um cenário aqui, né? Eu olhei pro meu escritório e falei, pô, isso aqui é um podcast. Eu estava começando a entender o que era podcast. Já tinha visto o Podpah, o Flow, né? Esses mais avançados, né? Sim, sim. Falei, caramba, isso aqui dá um podcast. Aí fiz, comprei uma câmera só e fiz um primeiro podcast com a nossa vizinha da Defdeg, né? E, cara, eu falei, é isso mesmo que eu quero. Me sinto bem fazendo isso aqui. Muito bom. Durou Isso é mais que de uma importa, hora, né? foi show de bola. E daí eu comecei a investir. Realmente, comecei a Olha, investir. e eu vou dizer assim, não é pra qualquer um, cara. Eu sei que tem um monte de podcast por aí, claro, eu respeito todos, mas não é pra qualquer um. Por quê? Você já passou por isso, eu já passei por isso. Tem pessoas que pra você entrevistar é super fácil. Tipo, tô me sentindo super à vontade pra entrevistar você aqui. Ô, Seba, qual foi a sua ideia do podcast? Você contou aí, pausa. Mas tem gente que você dá aqui, ó, boa noite, tudo bem? Tá se sentindo bem? Tô bem, eu sou de Delmiro Gouveia, meu nome é fulano de tal, minha avó é fulano de tal, nasci, estudei. Pra você finaliza sem ter nem o que perguntar mais, entendeu? Então você tem que ter esse jogo de cintura pra poder levar a conversa, senão você fica sem assunto, ó, batendo os olhos. Já aconteceu alguma vez isso com você, Seba? Direto, cara, porque quando eu comecei, né, com os convidados, a Valfrânia foi a primeira convidada, eu me senti muito bem, foi um bate-papo legal. E eu comecei a chamar os amigos, né? Pessoas que já eram clientes nossos, pessoas que a gente conhecia. E o pessoal não achou estranho, né? Falei, olha, é uma entrevista, até um bate-papo, na verdade, eu tô com um podcast, ninguém me questionou nada do que era podcast, vieram. Talvez pela credibilidade que a gente já tem no mercado, claro, né? com certeza. Não, Seba, beleza, eu vou sim. E começou, e aí a coisa começou a ficar séria, né? Eu comecei a chamar pessoas que eu já não conhecia, porque nós começamos a investir. Era só conhecido, né? Era conhecido. Legal. E quando essas pessoas vêm, aí sim, já aconteceu assim, isso que você falou, né? Por exemplo, você falou aí que tem gente que você faz uma pergunta, né? E isso já aconteceu muito. E dispara e você. Eu tenho que falar alguma coisa aqui também. Tenho Ou que às vezes é controlar. só um sim, né? Sim. Exatamente. Às vezes você pergunta pra alguém, pô, de onde que você é? Eu sou de Delmiro. Porra, e você queria que ele falasse mais alguma coisa. Você é Delmiro. Então assim, mas você vai, né? Tudo na vida é prática, né? Isso. E você vai adquirindo experiência, Claro, né? Então com isso certeza. aconteceu muito e acontece até hoje, só que hoje a gente já, depois da 100ª edição, né? Então isso a gente vai aprendendo, vai se educando. Maravilhoso. Hoje a gente tira de letra isso aí. Com certeza. E o seu podcast, você apresenta quais são os dias, Seba? Nosso podcast, ele é de toda terça-feira às 20 horas e também às quintas-feiras às 20 horas. A gente não muda esse formato justamente porque tem aquele estudo, né, o pessoal fala assim, porra, se você mudar, né, a internet vai entender que tá bagunçado, não vai levar para as pessoas, né, os algoritmos e tal, né? Então a gente mantém essa fidelidade terça-feira e quinta-feira, com muita rara exceção. Terça e quinta ou terça e sexta? Terça e quinta. Ah, tá. Terça e quinta. Eu falei sexta porque como hoje é feriado, né? Então a gente vai fazer um amanhã, que é legal. É a rara exceção. Ou alguém que vem de fora, né? E aí a gente tem que abrir, só posso ir na quarta. Beleza, eu quero o cara. Dá pra né, fazer, tranquilo. mas em regra é terça e quinta, às 20 horas, a partir das 20 horas, né, porque sempre há um atrasinho de ajuste de câmeras. Sim. E sempre ao vivo pelo YouTube. Estava pelo Instagram. Nós fizemos a experiência, já tem uns 3 ou 4 podcasts que a gente não está no Instagram, que o pessoal fala, eu tá dividindo o público e tal, mas eu já percebi que não, viu? Que o público do Instagram é um, do YouTube é outro, né? E a gente vai voltar a fazer ao vivo novamente pelo Instagram. Mas é ao vivo sempre pelo YouTube e agora também vai ser ao vivo pelo Instagram também. Agora, além do podcast, você está evoluindo. Eu vi que você estava fazendo cobertura de alguns eventos, inclusive o Forrogaço, né? Você estava lá, eu vi isso aqui. Tava. Aliás, não era só eu, né? A Delmiro FM estava lá em peso também, com a rapaziada, o Pablo, né? O Thiago e o Gilmar Rufino, né? o Thiago Santos. Rapaz, na verdade, não é só o Forrogaço, não. Quando eu assim, falei, porra, eu tenho que investir mais, né, no podcast, um amigo meu falou, você tá levando a coisa muito a sério e já tá vindo pessoas, né, de fora, então você tem que investir. Que foi aquela pergunta que você fez. Aí realmente eu comecei a investir em equipamentos mesmo, né? Sim. E já pensando em fazer coberturas de eventos, porque eu queria fazer algo diferente, eu não queria ficar só em estúdio, né? Porque o podcast eu quero que ele me possibilite isso, ir fora de eu entrevistar um cantor, de eu entrevistar um prefeito, de eu entrevistar
um convidado ali da festa, né? Então, nesses equipamentos que eu investi, o microfone, né, de rua foi um dos investimentos que eu fiz justamente para possibilitar eu poder entrevistar as pessoas e levar para quem está nos ouvindo, né, uma boa qualidade de som, de imagem. E a gente faz a cobertura desde que eu comecei, que a gente já foi para as ruas, né? O Forrogaço, inclusive o Forrogaço do ano passado, a gente ficou de fora porque a gente não tinha os contatos, a gente estava começando. Foi lá que o Safadão deu aquela moral, pegou o meu boné do podcast, botou na cabeça, legal, né? legal. Foi muito bacana. Mas esse ano, né, um ano depois, com vários contatos, com mais experiência, né? Com bons relacionamentos, então a gente hoje tem acesso a todos esses eventos que acontecem. Muitas prefeituras já nos convidam, assim, vai ter um evento aqui, sua credencial está pronta. Isso para a gente é motivo de muita alegria. E o Forrogaço foi um deles, né? Prefeito Tiago, quero agradecer ao prefeito Tiago Freitas, Tiago Freitas, irmão da Melina Freitas, né? Entrevistamos ele, a Melina e os convidados ali da festa, né? Então foi muito bacana, foram 3 dias, né, de cobertura e com acesso livre lá para os bastidores, foi muito bacana mesmo. Legal. E a festa foi foi fantástico, Forrogaço arrebentou. Eu vi no seu Instagram, você entrevistou uma vez o Léo Santana. Léo Santana, nós entrevistamos ele no Iapi, Carnaípe, né? Não é só, foi Carnaípe, foi o Iapi, né? Foi o ano passado, né? E, porra, eu tava sem um boné, inclusive, né? Que o boné por 2 motivos, né? Ele faz uma publicidade do podcast, né? Com certeza. E cobra careca, né? Entendeu? Mas então, você não tá careca ainda, cara. Tá quase. Então o Léo Santana, cara, e a gente dá uma pequena pesquisada antes, né? Uma curiosidade, viu? Quando vai um convidado para o meu podcast, para os estúdios, eu não pesquiso. Porque eu quero que o bate-papo seja natural. Venha fluir, né? Se eu souber de tudo, não vai ter muita graça, vai ficar muito superficial. Exatamente. Mas quando eu vou fazer cobertura, eu pesquiso. Aí eu chamo, né, o pessoal que trabalha comigo, a gente vai lá no Instagram. E o Léo Santana foi um deles, né? Falei, poxa, vamos... Né? O Léo Santana é um cara que está sempre inovando. Foi quando eu perguntei para ele, né, qual que era, se ele tinha alguma novidade pro carnaval. Tava muito cedo, inclusive, para falar de carnaval. E por coincidência, foi ele que estourou no carnaval, né? Sim, com o clipe e com a música dele, né? Música. Muito bacana. Mas já chegou, você já entrevistou vários outros artistas famosos, né? Léo Santana, Zé Vaqueiro, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, né? Agora, quem? Pablo, sim, lembro. Pablo já cantou com eu a vi gente. que você entrevistou o Zé Vaqueiro, foi aqui em Água Branca? Água Branca, foi. Cara, naquele dia deu um rolo, meu irmão, por quê? A gente que é da mídia precisa estar ligado nessas coisas, né? Tá ligado. Zé Vaqueiro tá em tal canto, vamos lá, vamos pra lá. E Zé Vaqueiro veio pro shopping da Vila, meu irmão, malhar aqui na academia do shopping da Vila. E ninguém sabia disso, cara. Meu irmão, isso deu um B.O. Aí só via o telefone, as mensagens chegando no WhatsApp. Cadê o pessoal da rádio? Zé Vaqueiro tá aqui na academia. Pô, quem vai saber, mano? Aí eu em casa peguei a moto, desci. Quando cheguei aqui, o cara já tinha ido embora. Mas aí a gente ainda conseguiu algumas coisas com ele lá em Água Branca. Mas... Não, tem que estar ligado, não tem nada. Tem que estar ligado, né? A gente que está, né, querendo levar conteúdo, né, para os nossos ouvintes, a gente tem que estar ligado em tudo mesmo. Que o João Gomes, eu estava na Pedra Velha quando fiquei sabendo, né, que ele estava por aqui. Aí descobrimos qual que era o hotel, fomos até o hotel, não conseguimos, mas deixamos já tudo engatilhado para, pelo menos com acesso, né, para o camarim dele lá em Água Branca. Mas é o que você falou, né? Tem que estar ligado em tudo mesmo. Não é fácil. Muita gente vê só o conteúdo, né? Mas o que rola ali por trás dos bastidores, né? Tem um zelo muito grande por parte da produção de alguns cantores, né? Não, você não pode fazer pergunta, tal, é só uma foto. Falo, pô, mas nós somos imprensa. Então tem tudo isso acontecendo ali por trás dos bastidores. Mas a maioria, a esmagadora maioria, né, dos artistas e dos seus produtores, inclusive do Zé Vaqueiro. Cara muito atencioso com a gente. Sim. A gente começou com os produtores deles. Quando ele estava aqui na academia, que eu cheguei já depois, né? A gente até encontrou os produtores deles aqui na praça de alimentação aqui do Shopping da Vila. E a gente conversou com ele. Pô, o cara já foi embora, não tem como a gente levar. Ele deve estar tomando banho já no hotel. Mas eu vou deixar já certo pra vocês ir pro camarim dele lá quando chegar em Água Branca pra entrevistar ele. Então, pessoal, super gente boa. Mas já aconteceu algum dia, alguma vez, ô Seba, você ter sido mal recebido por algum produtor de cantor? Rapaz, assim, mal recebido... Vou polemizar aqui agora. Olha, mal recebido não, né? Assim, mal recebido não. Mas agora, recentemente mesmo, no Forrogaço, né? O pessoal o produtor do Chão de Avião, né?
Porque eu entendo, né? O cara é o mais esperado do show, né? Muita gente, né? Querendo entrevistar, querendo tirar uma foto. Eu entendo tudo isso, né? E ele falou assim, olha, não vai dar para entrevistar, tal, é só uma foto, não sei o que e tal. E nós entramos, né? Entra sem equipamento, inclusive, né? Entramos sem equipamento, obedecendo, a gente não vai. Ali quem manda é ele, né? Claro. E entramos, e aí quando chegou lá, o Xande nos recebeu, né? O comandante nos recebeu muito bem, tirou foto e mandou um alô pra galera do podcast Seba. Legal. Mas tem sim, o do próprio João Gomes, né? Nossa equipe geralmente nós somos em 4. Eles falaram, só vai entrar um. Eu falei, mas como é que um vai filmar e entrevistar, né? Aí entramos 2, né? Eu e a Sandra. Então, assim, tem. Mas a gente entende, né? Não é nenhum artista. E eu entendo o zelo que o produtor tem com o seu artista. Porque assim, né? se fosse abrir, eu acho que se fosse abrir esse espaço para todo mundo, cara, o cara não ia nem cantar. Verdade, né? Eu concordo. Até porque ali ele vem vamos dizer, uma agenda lotada, né? O cara às vezes chega a cantar 2, 3 vezes num só dia. O cara tá num nível de estresse. E esses caras, eles vêm, os caras vêm de van, de ônibus. Você não sabe como é que o cara tá, o emocional dele. Tem que levar um show bacana, porque ele foi pago para aquilo, né? Sem falar, viu, Seba, que às vezes o cara tá com um problema ali, você citou bem, às vezes o cara tá com um BO ali de família, tem que chegar lá e rir, de canto a canto, pra poder entregar o trabalho bem feito. Exatamente. Então eu não ignoro isso não, pra mim é natural, né? Se não der para entrevistar hoje, o Raiz saiu rodado em Água Branca, né? A gente entrevistando lá e aí, porra, tinha que mandar um abraço. Não, chega. Eu falei, porra, só um abraço, né? Aí ele falou, não, tudo bem. Aí, qual o nome da pessoa? Eu falei, é o Adson Vaqueiro. Ele mandou um abraço lá pro Adson Vaqueiro. Mas você percebe, né? O cara aí tá, se concentrando. Você não pode explorar muito também, né? Claro. Tem que ser compreensível, né? Tem gente que às vezes exagera. E nós estamos lá. Claro que um precisa do outro, mas eu preciso muito mais dele do que ele da Claro, com certeza. Né? É uma troca e a gente sabe disso, né? O nível de estresse do pessoal, de estrada, não é fácil, não. Então a gente tem que respeitar também. Os caras passam, eles moram praticamente dentro dos aeroportos, né? Você tira pelos bastidores, você vê os músicos cansados, né? Então, assim, não é fácil, a gente sabe. Então eu entendo, no dia que não der para entrevistar em uma cidade, com certeza eu vou conseguir entrevistar em outra. Para mim é normal isso aí. Eu vi um dia que você estava no... Eu acompanho você, tá? Obrigado, viu? Obrigado. Você estava no... Acho que foi no Castanho. Você encontrou, acho que foi o peruano. Você estava lá ou foi pra lá porque soube que ele estava lá? Não, eu por coincidência, na verdade era aniversário da minha mãe. Minha mãe Aparecida, um beijo pra minha mãe e pro meu pai, Benedito. E era aniversário, né, da minha mãe e a gente foi só pra almoçar fora mesmo. E quando nós chegamos lá, encontramos o João Edson, né? Edson CDs, não é isso? E o Menininho Divulgações. São irmãos os dois, que cuida aí da parte da produção do peruano, né? E tava também lá o Vaqueiro Desmantelado. Eles estavam gravando um clipe lá, não é? Mas no Castanho, Legal. Mas eles não alugaram o Castanho, né? Não fecharam o Castanho, porque é muito caro, né? Então, assim, quem tava lá participou. Aí, por coincidência, me porra, tá aqui, ó, o Vaqueiro Desmantelado e o peruano. E a gente tava na piscina, inclusive, e ele falou, pô, se quiser ficar aí, a gente até vocês participam. O próprio peruano falou, então vamos ficar. E até saímos lá uma pontinha do clipe dele. Foi? Nem cortaram, tá lá. Ah, legal. Mas deu pra mostrar seu chapéu assim, ó? Não, tava de chapéu, não. Aproveitava pra fazer o comercial lá. Ó, o Seba aqui, ó. Mas foi bacana, viu? Legal. Aliás, a minha produção também tava lá e todo mundo saiu lá dançando. Sim, eu vi. Na música do peruano. Eu não lembro qual era. Ele estava, naquele dia, ele passou por aqui. Passou, né? De manhã convidamos, aqui, inclusive, mas ele já estava com a agenda dele já completa, né? Mas convidamos para ir pro podcast, uma hora dessa ele ainda vai aparecer por lá, né? Com certeza. Ô Seba, diferente do modelo do seu podcast, a gente aqui é rádio também, então eu preciso ir pro intervalo comercial. Não estranho não, tá bom? Já se passaram meia hora, você vê como é rápido. Quando a conversa flui é diferente. E a gente vai pro intervalo comercial e volta daqui a pouquinho com mais bate-papo aqui com o nosso querido Seba. É o Pod 89 e o podcast do Seba. Juntos e misturados. Muito bem, já de volta com o Pod 89 desta quinta-feira. Estamos ao vivo aqui, tá na Delmiro FM 89,9 e também ao vivo no nosso canal no YouTube. Então segue lá nas nossas redes sociais. Além de ouvir, você pode assistir a nossa programação. E a conversa tá mais que boa, inclusive até nos bastidores aqui em off. A gente estava batendo um papo e parece que não tem fim. Nosso convidado de hoje, para quem chegou agora, é o nosso querido Seba, do podcast do Seba. Isso. Seba, você é natural daqui de Delmiro Gouveia? Sou de Água Branca, né? Aqui
nasci, não é nem de Água Branca, nasci na Serra ali, numa das serras, Serra da Jurema, em Água Branca, né? Mas aí eu fui para São Paulo, morei lá fiquei lá um bom tempo, em São Paulo, uns 30 anos, e retornei, porque o meu plano A nunca foi São Paulo, né? O meu plano A sempre foi aqui a minha terra, a minha região, né? E os meus pais hoje moram aqui em Delmiro, então quando eu vim já para constituir imóvel, escritório, né? Família aqui em Delmiro mesmo, tá? Mas eu sou da terrinha. O pessoal ainda fala que eu ainda carrego um sotaque, mas não tem um sotaque de paulistano mais, não. Não percebi não, também. O pessoal ainda... Quando você fala, o pessoal fala que tem sotaque daqui. Exatamente. Quando você chega, você tá com sotaque. Você chega aqui, tá com sotaque lá. Não, mas tem gente que passa 2 semanas lá, volta com sotaque. Cuspindo nos outros. Na costa, né? É verdade. Ô Seba, você além de corretor, você é formado em Direito, você é advogado, não é Sou isso? formado em Direito, eu me formei lá em São Paulo, por isso que eu agradeço, né, ao Estado e à cidade de São Paulo. A SP Imóveis, que é a nossa imobiliária, tem esse nome em homenagem à cidade que me acolheu, São Paulo, né? E lá em São Paulo eu me formei em Direito e me especializei, né? Fiz MBA em Direito Imobiliário, porque eu já tinha esse plano de vir para cá, para o Nordeste, aqui para Delmiro, e eu queria vir montar uma imobiliária aqui, mas queria fazer algo que realmente fosse algo que viesse atender mesmo as pessoas, não fosse mais um corretor. Sim. Tanto que quando eu vim, eu fiz uma pesquisa antes, né? Eu vim passear alguns anos antes, vi que não tinha imobiliária. Na época tinha apenas a do Lula, que é a imobiliária dele mesmo, né? Para ele atender, né, os lotes que ele vende no Rosa de Saron. Mas não tinha imobiliária, tinha corretores, né? Uma meia dúzia de corretores. E aí quando eu já vim sabendo que eu tinha que fazer. Já trouxe material, placa, calendário, eu vim com a estrutura mesmo de São Paulo para cá, entendeu? Aí montei aqui a SP Imóveis e paralelo a isso o escritório de advocacia, né? Mas hoje eu sou advogado da minha própria imobiliária. Então, no caso, você se especializou na área de imobiliária. Fiz MBA em Direito Imobiliário justamente para prestar um serviço de qualidade, né, de excelência, e graças a Deus a gente tem prestado isso aqui. A gente trabalha muito com contrato de compra e venda, locação, administração. Se eu não fosse advogado, eu não teria a mínima condição de montar um escritório imobiliário aqui, não teria. Porque você precisa ter um advogado. Além de advogado, você é corretor. Aliás, eu sou primeiro corretor. Primeiro corretor, depois advogado. Na verdade, eu era corretor em São Paulo, já era corretor. Lá eu só era corretor, não era empresário lá, né? Mas eu vi a necessidade de ter um advogado, né? O advogado é muito caro. Para você mover uma ação de despejo, uma época lá em São Paulo, eu paguei muito caro. Então eu falei, poxa vida, tenho que me especializar, né? E aí eu estudei para advogado e me especializei, né? Fiz MBA em Direito Imobiliário justamente para entender de fato, para não falar bobagem na frente do cliente, para não prestar uma má assistência, um má serviço para os nossos clientes. Então hoje eu tenho uma imobiliária e sou advogado da minha própria imobiliária, estudei, me preparei para isso. E eu vou te falar uma coisa, viu? Porque não basta você falar assim, não, eu sou advogado de tal área. Você tem que viver a área. E o mercado imobiliário eu vivo todos os dias. Então, assim, eu me considero, assim, sem falsa modéstia, assim, né, um advogado atuante no mercado imobiliário, entendeu? Muito bom. Você falou que aqui em Delmiro Gouveia já tinha corretores, mas não tinha imobiliária. Qual é a diferença? Qual seria a diferença? A diferença é assim, porque o corretor ele é autônomo, né? Você quando tira o CRESSE, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, né? Certo. Você acaba se habilitando para trabalhar com imóveis, vender, alugar, mas você não é um gerador de serviço. Você não tem um CNPJ, você não tem o CRESSE jurídico, você não tem uma empresa legalmente constituída. Então você pode trabalhar como corretor, autônomo. Certo. Mas a diferença, por exemplo, você vai botar uma placa, né? Uma placa, você é simplesmente um corretor, você não tem imobiliária. Você vai botar uma placa, você não pode colocar imobiliária do Tássio, não pode. Você tem que colocar Tássio Corretor. Compreendeu? E a diferença assim na prática é que você abrange um leque maior de prestação de serviço. Então nós podemos fazer a administração, nós podemos fazer os contratos de compra e venda, nós podemos fazer a avaliação, né, dos imóveis. Aliás, para fazer a avaliação de imóveis, você também tem que ter o CNAI, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Pô, Seba, mas o corretor só ele não tem essa capacidade de avaliar, ele tem por obrigação saber quanto custa o seu imóvel, mas para isso virar uma peça, um objeto jurídico, ele precisa estar cadastrado, senão ele pode ser contestado mais na frente e vai acabar prejudicando o cliente dele. E a imobiliária tem tudo isso, né? Nosso escritório tem tudo isso, tem um advogado, tem um administrador, tem um avaliador,
Então a diferença está basicamente nisso aí. Você como corretor, você não tem como abranger, oferecer para o seu cliente maior serviço, nem constituir funcionário, gerar emprego, porque você teria que abrir o CNPJ. A imobiliária, ela também tem o CRES dela. É o CRES jurídico. Sim. Né? Então eu tenho o CRES físico do Sebastião, tenho o CRES jurídico da imobiliária e tenho o CNPJ da imobiliária. Então é uma empresa de verdade, constituída. Entendi. E eu vejo que sua imobiliária tem crescido bastante. Toda rua que eu passo, meu amigo, tem uma plaquinha vermelha lá. SP Imóveis. É legal. E a gente trabalha, viu, Tássio? A gente trabalha incessantemente. Muita gente falou assim, pô, você agora está envolvido com podcast, né? A imobiliária vai ficar do lado. Muito pelo contrário, porque a imobiliária é quem patrocina o nosso podcast, né? Então, assim, quando eu vim para montar o escritório imobiliário, eu vim certo do que eu tinha que fazer aqui. Em 3 meses, a gente já estava assim com mais ou menos com 40% dos imóveis cadastrados em nosso escritório. Eu já sabia o que fazer, eu já trabalhava, né? Eu não vim arriscar, entendeu? Então eu vim sabendo o que eu queria. Quando eu cheguei aqui, estava uma crise, era 2017, 31 de dezembro de 2017. Gilmar, conhece Gilmar? Gilmar Rufino chegando aqui nos nossos estúdios. Esse menino é meio teimoso. Não, essa aí é. E aí, cara, eu já cheguei, como eu te falei, né, com o calendário, porque o pessoal não estava fazendo, estava uma crise danada, né? O Canal do Sertão fechando, uma crise nacional, e muita gente não fez calendário. Calendário mesmo, dessas furinhas que hoje nem se usa mais. Certo. E eu fui de porta em porta aqui no comércio, já me apresentando. Tem calendário aí? Não tem e tal, então vou deixar o meu. E comecei já o pessoal entender, ver que tinha uma imobiliária, SP Imóveis. Comecei a colocar placas e placas, né, o mesmo trabalho que eu já sabia como fazer. E aí recebi uma denúncia, não deu 4 meses, me denunciaram. Caraca. O Cresce veio até aqui para me autuar, e aí viram que estava tudo em ordem. E falaram, volte de onde vieram. Aí voltaram. 6 meses depois, outra denúncia, o Cresce retornou. Aí, porque quando ele veio a primeira vez, né, queria saber se eu tinha Cresce, não tinha. Eu falei, expliquei a situação. Falei, vim de São Paulo, transferi meu Cresce. Tava tudo em ordem, né? Beleza, normal, voltaram. 6 meses depois, outra denúncia, né? Porque a gente foi crescendo, né? E aí denunciaram que eu estava trabalhando com um corretor sem Cresce, né? E aí o corretor que estava trabalhando comigo, ele já estava fazendo já o estágio no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis em Maceió. Apresentei a carteirinha dele de estagiário. E aí os caras falam, porra, né? Estão de brincadeira. Tem alguém denúncia, perseguindo nosso amigo Seba. Aí quando... Concorrência. Mas isso foi bom, sabe por quê? Porque depois, eu acho que mais ou menos 1 ano depois, aí o Cresce me chamou lá em Maceió. Imagina você falou, pô, de novo, Cresce? Mas aí eu já sabia a pauta. Eles estavam me convidando para ser delegado regional dos corretores de imóveis. Aí me nomearam como delegado regional dos corretores de imóveis, que já estou no 2º mandato de delegado. É um tipo de fiscal? Seria? O delegado, na verdade, ele tem uma autoridade, sim. Ele, na verdade, ele não é fiscal, porque o Cresce, ele já tem os seus fiscais, né? A gente, na verdade, é um apoio que a gente dá para o Cresce, e não só para o Cresce, pessoa jurídica, mas para os corretores, né? Na época, o presidente Edilson Brasileiro não tinha aqui, na nossa região, em Alagoas não tinha delegado. São Paulo já existia, aqui não. E aí ele estava nomeando alguns delegados, e por indicação, né, dos fiscais, inclusive, aí nomearam esse que vos fala, o Seba, eu falei, pô, aceito. E aí nós começamos a fazer um trabalho. A curiosidade, viu, Tássio, é que quando eu assumi como delegado, a gente tinha apenas aí mais ou menos uns 10 corretores, né? E depois que eu assumi como delegado, nós conseguimos dobrar esse número de corretores, porque muita gente estava trabalhando como corretor, mas sem ser credenciado pelo Cresce. Né? E aí eu chamei cada um deles, a gente foi conversando, falei, tira o seu Cresce. Tinha até advogado, inclusive, trabalhando como corretor. Eu falei, olha, você, doutor, você não pode ser corretor. Assim como o corretor não pode advogar. Mas você quer fazer as duas coisas como eu faço, tira o Cresce, junte-se a nós. E aí o advogado também já se regularizou também. Então existe muito isso, né? Então esse apoio, essa visão que o Cresce teve de colocar delegados regionais foi muito bacana, porque ele acabou dando uma moral pro Cresce. Eu sou delegado de Delmiro, abrange Arapiraca é o delegado, abrange Delmiro, Mata Grande, Piranhas, que tem uma gama de imóveis muito grande lá, loteamentos, né? E São José da Tapera e Pão de Açúcar. É a minha jurisdição, vamos falar assim, né? Certo. Muito bacana. E o índice de inadimplência era muito grande, viu? Que o Cresce paga, o corretor paga anuidade mais de R$800 por ano, meu amigo. Nossa! Né? Quase um AB. É o IPVA. Quase um AB. E tem um índice de inadimplência muito grande também. Chamei os nossos colegas aqui do Almiro Gouveia e conversando, falei a importância de você pagar anuidade, que é para o Cresce manter a sua fiscalização, tirar esses pseudos corretores que tiram as nossas oportunidades.
e graças a Deus nós conseguimos zerar, né? O ano passado, há 2 anos a gente estava zerado de inadimplência, né? Hoje começou novamente, porque a gente sabe que cada um tem uma dificuldade, mas bem menos do que era antes, graças a Deus. Então dá certo, né, a instituição se organizar e manter seus delegados regionais. Com certeza. Então, deixando um pouco de lado agora, a gente já falou muito do podcast do Seba, já falou da SCP Imóveis, agora vamos falar do Seba. Vamos conhecer o nosso querido Seba. Seba, você já falou que é natural de Água Branquense, Água Branca, né? sou. Mas... Na minha Serdão tá Água Branca, sou de lá. Quando eu vou lá, me sinto em casa. Legal. Tem casa lá? Tem família lá, não? Não. Lá tenho família, né? Tenho primos, tios, tenho família. Muito bem. Seba, conhecendo um pouco sobre você, você é um cara otimista, você é um cara sonhador. Defina você, não em uma palavra, não é de frente com o Gabi, né? Mas defina um pouco o Seba. Já fiquei... Posso falar, né? Fica à vontade. Cara, obrigado pela pergunta, uma pergunta muito oportuna a sua. E eu sou muito otimista, assim. Eu sou tão otimista que quando eu vim para cá, né, e estava realmente uma seca muito grande aqui na nossa região, e muita gente perguntou, você é louco, o que é que você vai fazer lá em Delmiro, no Nordeste, né? Realmente, daqui a pouco o cara sair de São Paulo. E estava bem lá. Em uma época difícil, né? E eu estava muito bem lá, diga-se de passagem, graças a Deus. Mas chega uma hora que você, né, tem que tomar alguma atitude. E eu queria vir para cá. Então, assim, eu vim acreditando, né? E graças a Deus que deu tudo certo. E quando eu montei o podcast também, muita gente perguntou para mim, assim, logo uns 4 meses depois, né? Falar assim, porra, mas será que vai dar certo? Eu falei, não, mas não vai dar, já deu. Claro. Eu já tô com o meu podcast montado, já tô pronto. Não, mas vai dar certo? Não, já deu certo. Porque eu não vivo do podcast, né? Eu vivo da advocacia e da imobiliária, entendeu? Então, assim, para mim o podcast já tá caminhando, já deu certo. Então, assim, eu sou muito otimista. Eu não tenho... Aí entra governo, porra, o que você acha desse governo? Eu falei, para mim, esse ou outro, eu vou seguir na minha caminhada, tá entendendo? Então, assim, eu não tenho essa preocupação, assim, de, porra, será que isso aqui vai ser... Quando o shopping veio para cá, né? A gente especula, né? Sim, sim. Tem que dar certo. O shopping não veio para cá para arriscar, né? O grupo não vai aventurar. É claro, tá difícil, mas é um momento, vai caminhar e a gente tá vendo a solidez do shopping. Então, assim, eu não tenho essa preocupação assim com nada, não. Eu sou sempre otimista, tô sempre olhando para frente, graças a Deus. Não tenho essa questão comigo, não, graças a Deus. Você é um cara família, você é um cara que gosta de... Muito, acabei de falar, estava lá no Castanho, no aniversário da minha mãe, desde que eu cheguei aqui, uma das coisas principais era essa, né? Aniversário da minha mãe, do meu pai, dia das mães e dos pais, a gente não passa em casa, né? Eu sempre levo meu pai e minha mãe nos restaurantes que tem aqui na região, né? Então, assim, gosto muito... Recentemente, meus 3 filhos estiveram aqui comigo, inclusive estiveram na festa do Forrogaço. Então, assim, eu gosto de estar rodeado de pessoas. Quem me conhece sabe, eu não gosto de andar de carro sozinho, por exemplo. Então, a Sandra, eu tinha uma corretora antigamente que ela sempre andava comigo, né? O pessoal achava que era minha esposa, porque sempre andava comigo, eu não gosto de andar só. É uma coisa minha, eu não gosto, sabe? Eu quero ter alguém do lado para ir conversando, trocando ideias. Legal. Então, muita gente já questionou assim, pô, mas a sua noiva anda grudado com você. Eu falei, anda porque eu quero, eu me sinto bem ao lado dela. Eu vou pra festa com ela, entendeu? Com minha irmã, a Deusa Capricha, que tá aqui do meu lado, caprichando nas imagens. Então eu gosto muito, sou família. Ainda tomo uma bênção pro meu pai, graças a Deus. Se meu pai falar, ó, isso aqui é pedra, pra mim é pedra, eu não vou discutir com ele. Eu respeito muito meu pai, minha mãe. Você é um cara, aparentemente, um cara tradicional. Eu sou cabeleireiro também, viu? Sou formado pelo Senac, sustentei por muito tempo meus filhos lá em São Paulo como cabeleireiro. Corto cabelo, pinto cabelo. Então, por que eu tô falando isso? Porque o cabelo da minha mãe, sou eu quem pinto o cabelo da minha mãe. Sério? Sou eu quem faço a manutenção no cabelo da família. Meu pai é o que corta o cabelo do meu pai, entendeu? Muito bom. Então, assim, seus pais são aqui de Delmiro ou Água Branca? De Delmiro, são aqui. Minha mãe, se eu não for almoçar na casa dela, ela no outro dia, meu filho, o que aconteceu? Então, você não assim, almoçou? Exatamente. Então, que legal. Sou muito família assim, graças a Deus. E sobre fé, Seba, o que você tem... Qual o seu comportamento em relação à fé, à religião? Você é um cara religioso? Você é um cara de fé? Sou um cara de muita fé, mas de muita fé mesmo, entendeu? Todos os dias eu faço minhas orações, não tenho um horário certo. Eu faço de noite, eu faço de manhã. Deu vontade de falar com Deus, eu me tranco em algum lugar e falo no carro com Deus.
né? Eu não sei se ele fala comigo, mas eu falo com ele, né? Eu sei que ele me escuta, certeza né? ele escuta. Mas assim, eu fui inclusive, eu sou cristão, não é? Acredito em Cristo, mas eu fui muito tempo católico mesmo, fervoroso. Eu lá em São Paulo eu participava daqueles encontros de casais com Cristo. Você fica, né, num seminário 3 dias, né, ajudando outras pessoas, entendeu? E depois fui para a Igreja Universal do Reino de Deus. Me tornei evangélico, fui para a igreja, cheguei a me batizar na Igreja Universal do Reino de Deus, mergulhei nas águas, cheguei a ser praticamente um obreiro da igreja, né? Mas depois eu me afastei. Por problemas pessoais, eu acabei me afastando. Né? Então, eu sou divorciado e aí não dava mais certo eu ir lá, porque já tinha muita gente, né? Que já me conhecia e falava, porra, o cara, tem muito isso, né, nas igrejas. Sim, apesar que lá onde eu ia, a igreja tem capacidade para 6.000 pessoas, né? Então você ia lá e encontrava as pessoas, aí para evitar aquilo eu fui me afastando da igreja física, né? Mas não da igreja espiritual. Então eu faço minhas orações, falo com Deus o tempo todo. Antes de vir para cá, falei, meu pai, que esse podcast seja abençoado, que a gente consiga fazer um bom trabalho, que a gente consiga ter uma conversa bacana. Com assim, certeza. quando fui para Forrogás também, estou sempre falando com Deus. Graças a Deus. Já chegando na nossa reta final, você vê como o tempo voa, né, cara? Bicho, Você tá vendo aí? Uma hora voa rapidão. Sobre o podcast do Seba, tem projetos pro futuro? Tem planos novos? Como é que tá o podcast? Tem plano sim. Como você falou, eu investi bastante, mas investi bastante mesmo. Você viu lá nosso cenário, cara, cada poltrona daquela me custou uma grana muito alta. Tá bom. Não, a estrutura ali tá top, cara. Computador. Fiquei até com vergonha aqui da estrutura da Rádio Delmiro. Que isso, aqui é a Rádio Delmiro, pô, né? Mas assim, investi muito mesmo. Investi porque eu tenho planos, sim. Tenho muitos planos para o nosso podcast. Planos esses que eu não revelo agora, porque eu gosto de revelar quando eles já estão, né, em vias de fato. Mas eu tenho inclusive uma revelação para fazer aqui, que eu mesmo, Seba, que em parceria com o podcast, tem um personagem que eu estou criando, que pretendo lançar esse personagem em setembro, entendeu? Que bom, cara. Já tô ansioso, viu? Por isso meu cabelo estou deixando crescer, ó, né? Porque tem esses personagens que a gente vê no TikTok, né, no Kawaii, Instagram. Mas aí só realmente em setembro que eu tô amadurecendo, porque se eu tiver coragem mesmo, eu lanço. Não, eu engaveto o projeto. Com certeza você vai ter coragem. Você é um homem de coragem. Inclusive, você tem também outra pessoa que ajuda você, né? Dar um suporte lá, lá no podcast? Nós somos uma equipe, né? Nós temos a Deusa Capricha, que está aqui comigo, ela é da fotografia, está sempre comigo nos eventos. Legal. A Sandra, que é minha companheirona, a Sandra, que faz os contatos junto com a Maria Clara, que é quem faz os agendamentos. E lá mesmo, na técnica, nós temos 2. Nós temos o Anderson e agora o Miguel, que está chegando e também está aprendendo muita coisa lá com a gente, para a gente poder tocar em frente. Os meninos são bons, eles têm toda a liberdade para criar, para trabalhar, eu dou toda a liberdade para eles e sou muito grato. Falo para eles sempre, eu digo, olha, o podcast existe aqui, tenho eu que sou anfitrião, tenho o convidado, mas sem você não tem podcast. Se você não tiver para operar, não vai ter podcast nunca, né? Então assim, eu dou essa moral para eles e ao mesmo tempo falo, todavia, se você morrer amanhã, eu tenho que botar outro no seu lugar, né? Então assim, mas eu valorizo assim, o trabalho de cada um. E sou muito grato ao Anderson, né? Ao Miguelito, que está chegando agora, e a todo o pessoal que me apoia. Muito bem. Amanhã tem podcast do Amanhã Seba? Tem podcast Seba com o convidado, o poeta Gonçalo, já está certo. Amanhã, a partir das 20 horas, ao vivo pelo YouTube. E amanhã a gente reinicia também ao vivo pelo Instagram. Podcast do Seba. Às 20 horas? Às 20 horas, é. Muito bem. Então amanhã, às 20 horas, já tem um encontro marcado com o nosso podcast do Seba. Podcast do Seba. Podcast do Seba mesmo? É só botar podcast Seba. Tá, aparece aqui esse azulzinho aqui lá, ó. Excelente. Aliás, deixa eu falar, esse chapéu aqui, ó, o Thierry, viu? Thierry autografou esse chapéu pra gente. Tá autografado, aqui, legal. E agora nós temos esse propósito. Cada evento que a gente vai levar um boné para que algum artista possa... Muito bom. Já temos o boné do Safadão, que ele botou na cabeça. Temos a bola do Cafu, que o Cafu autografou pra gente. Vamos fazer... Você encontrou o Cafu aonde? Nós fizemos um trabalho com o Cafu lá em Olho d'Água das Flores, que é a terra do Bugi do Cavaco, que eu quero trazer ele também para o nosso podcast. Fizemos lá um trabalho muito especial que o Cafu faz com as crianças, né? Ele tem uma instituição lá que chama-se Cafuzinhos do Sertão. E ele dá o apoio, né, para essa instituição. E nós estivemos lá justamente com o Cresce, né? Eu fui lá como delegado, como podcast do Seba, entrevistando o pessoal. Muito e aí, na oportunidade, o Cafu autografou uma bola para a gente, pedi para ele autografar.
Excelente, E essa cara. bola autografada tá lá na nossa prateleira. Sim, eu lembro que eu vi algumas Seja coisas de- lá. Agora a Muito gente bom, vai muito colecionando bom. aí dos nossos artistas, das pessoas que a gente está em busca de trazer conteúdo. Ontem, nós tivemos um alô de Carlinhos Brau, mandou um alô. Sim, eu vi. Nossa, Foi no aeroporto ali. Foi né? no aeroporto. Muito bom, excelente, cara. Muito bom. Minha filha, parabéns. que estava aqui, a Isabela, Foi? ela encontrou o Carlinhos lá em Salvador, né? Ah. Que ela fez escala em Salvador voltando para São Paulo. E aí falou com ele, aí Carlinhos mandou aquele alô especial pra gente, fiquei Muito muito bom, grato, vai muito pra nossa bom, coleção também, né? Graças a E Deus. parabenizar a humildade também, né? Do cantor, Porra, Carlinhos pelo ali. amor de Deus, Foi né? sempre super gente boa, Esse né? pessoal, cara, bom. assim, a gente entende todos eles, se um dia encontrar Claro, um de mau humor, mas eu claro. sei, mas eu agradeço todos eles. Claro, São com todo certeza. mundo na luta, todo mundo, né, na batalha, tudo gente boa, graças a Deus. Instagram. Podcast do Seba. Podcast Muito Seba, bem. você encontra lá, é só coloca lá que vai ter vários conteúdos, cobertura As do entrevistas Forrogaço. que você fez fica gravada lá no seu Instagram, no seu canal no YouTube? Fica como é? gravada todas as coberturas, né? Ah, tá. As entrevistas em estúdio fica no YouTube, na íntegra, né? entendi. E também nos cortes. Legal. Mas as entrevistas fora do estúdio, assim, coberturas, você vai lá na página do Instagram, você tem lá os destaques, né? Famosos. Você clica lá que você vai ver todas as entrevistas que nós fizemos e também lá no Rios, né? Que é onde fica também. Sim. Muito bem. Chegamos ao fim. Que 19 pena, horas em ponto. pô, que isso. Ah. Então eu vou levar você pra você me entrevistar lá no meu podcast. Pra falar mais? Pô. Com certeza. Será um prazer. É. Meu amigo Seba, muito obrigado Eu que pela agradeço. sua participação, tá? Disponibilizar o seu tempo. Sei que você é um cara bem ocupado, bem compromissado, mas disponibilizou o seu tempo e veio aqui nos atender e dizer que as portas da Rádio Amigos estão sempre abertas. Obrigado. Sem sombra de dúvida, tá? Para mim foi uma honra, um privilégio estar aqui, né, e sendo entrevistado não só pela Rádio Almiro, mas por você, Tássio. Nós já somos amigos, você é cliente Com da nossa certeza. patrocinadora, da SP Imóveis. Então, assim, uma honra, estou muito grato. Pena que é muito rápido mesmo, né? Infelizmente. Mas valeu, não vai faltar você é um cara que oportunidade, conduziu com certeza muita não. tranquilidade, conseguiu encaixar vários assuntos aqui. Estou muito feliz, obrigado, muito cara. obrigado e a recíproca mesmo. Podcast Seba tá às ordens para vocês, viu? Muito obrigado, meu amigo. Agradecer sua equipe também, a Deusa Capricho, a nossa amiga Sandra, que está por aqui, e a toda a equipe do podcast do Seba. E a você que está sintonizado na 89, meu muito obrigado pela sua sintonia. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. Não saia da sintonia, porque na sequência vem aí Overnight com Pablo Vitor comandando a noite da 89. A gente tem um encontro marcado amanhã às 18 horas no Sertão News. Um forte abraço e até lá, se Deus quiser.